Filipenses capítulo 1, versículo 14. E muito dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Muitos dos irmãos. Quando Paulo usa a palavra muitos, nos dá a entender que nem todos os cristãos de Filipos seguiam os seus ensinos. Verdade é que o líder não tem como agradar a todos, ao ponto de ser unanimidade onde lidera. Alguns comentaristas bíblicos chegam a identificar nesta expressão do apóstolo um certo ponto de crítica da parte de Paulo aos seus opositores naquela comunidade cristã ali na cidade de Filipos. Todavia, é mais justo afirmar que nem todos têm o dom da palavra. Por isso que muitos, e não todos, tomando ânimo com as prisões de Paulo, é que pregavam. Certamente estes eram imitadores de Paulo, por ver que ele estava sempre que possível pregando o Evangelho das Boas Novas de Cristo. Muitos dos irmãos no Senhor. O Evangelho nos ensina de que ao recebermos a Cristo, adquirimos o direito de sermos feitos filhos de Deus, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Com isso, passamos a fazer parte da família divina e, consequentemente, irmãos uns dos outros. A frase "no Senhor" se refere ao senhorio de Cristo Jesus, que é salientada em todo o Novo Testamento, confirmando de forma direta e exclusiva, em parte, como Filipenses capítulo 2, versículo 11, onde está escrito: "E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai." Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e conforme as profecias do Velho Testamento, ele também é filho de Davi, além de príncipe de Deus. Muitos dos irmãos no Senhor tomando ânimo. A sobrevivência, o crescimento e a expansão do cristianismo é um mistério de Deus. A morte do seu líder maior, Jesus de Nazaré, foi a tentativa de deter a nova aliança de Deus com a humanidade. Com a morte de Cristo, aí que o cristianismo tomou desenvoltura e crescimento. Até porque Cristo veio para os seus e concentrou suas atividades em Israel. Mas
depois, quando mais se perseguia os cristãos, mais eles se fortaleciam na fé e tomando ânimo para pregar a palavra de Deus. Foi assim em todo o tempo da igreja do primeiro século de nossa era cristã. E durante o ministério de Paulo, os filhos na fé do missionário seguiam o seu exemplo. Muitos dos irmãos no Senhor tomando ânimo com as minhas prisões. Conforme os relatos bíblicos e com o apoio das tradições cristãs, Paulo sofreu aprisionamento em Jerusalém, em Cesareia, em Efésios e em Roma. Não se sabe ao certo de onde o apóstolo escreveu esta epístola aos Filipenses. Pode-se ter sido isso em Cesareia ou em Éfeso, e mais provavelmente de Roma, onde foi o seu último encarceramento. Por isso é que se sustenta a tese, e isso pelos comentaristas bíblicos, de que Paulo, depois de Cristo, tenha sido o líder da igreja do primeiro século, mais perseguido por causa do Evangelho, razão porque se tornou conhecido como sendo prisioneiro de Cristo, mas que não desanimou em sua missão. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra. Estas prisões de Paulo, por causa de suas apologias que fazia de Cristo Jesus, ou Jesus de Nazaré, como sendo o Messias de Deus, prometido nas Sagradas Escrituras, não desestimulou os cristãos de Filipos, no sentido de que se calassem para não pregar mais o Evangelho do Senhor Jesus. Pelo contrário, agora era que os seguidores de Cristo naquela cidade se sentiam estimulados a anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E faziam isto com toda a ousadia de Deus, com o poder do Espírito Santo em suas vidas. Finalmente, muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Com a prisão e morte de alguns líderes do cristianismo no primeiro século de nossa era cristã, criou-se o sentimento de que seria privilégio sofrer pelo nome de Cristo. E muitos, até certo ponto, se sentiram motivados a se transformarem em mártires do cristianismo. Quase todos os líderes da igreja do primeiro século foram mortos por amor a Cristo Jesus. Inclusive o apóstolo Paulo, que, repito mais uma vez, se tornou conhecido como prisioneiro de Cristo Jesus, porque muitas vezes, sendo perseguido, era preso por amor ao Evangelho que pregava. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a gloriosa palavra do nosso Deus.